Na história de hoje, iremos acompanhar um relato arrepiante de Zan, um guarda florestal que em 2008 enfrentou algo indescritível nas florestas remotas de Wyoming. Estranhos desaparecimentos, uivos aterrorizantes e uma criatura feroz se entrelaçam em uma trama cheia de suspense e terror. Prepare-se para descobrir o que acontece quando o sobrenatural invade o mundo real. Mas antes de começarmos nossa história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário abaixo. Caso você já teve um encontro aterrorizante ou conhece uma história de lobisomem, envie seu relato para sussurrosinvisíveis@gmail.com. Agora, vamos à nossa história. A caçada mortal, o terror nas florestas de Wyoming. Meu nome é Zan, e isso aconteceu comigo. Em 2008, eu era recém-formado em meio ambiente pela faculdade. Consegui um emprego como guarda florestal nas regiões remotas de Wyoming, perto de uma pequena cidade chamada Lusk. O salário não era muito, mas pagava as contas e, além disso, ficava longe o suficiente da civilização para que eu pudesse fugir que os problemas do mundo estavam a quilômetros de distância. Sempre fui um aventureiro, acampando e fazendo trilhas com meu pai, um veterano grisalho do Vietnã, que me ensinou como manusear um rifle e navegar pelas estrelas. Achava que sabia de tudo sobre a vida selvagem, mas não tinha ideia no que estava me metendo. Eu tinha uma pequena cabana na beira do parque, não muito longe de onde as trilhas públicas terminavam. O parque era, em grande parte, um território inexplorado, cheio de pinheiros e abetos, com terreno que se tornava traiçoeiro quanto mais você avançava. Havia lendas sobre o lugar, velhas histórias que os moradores locais contavam em voz baixa. Eu as descartei como se fossem apenas isso, histórias. Meu vizinho era um professor aposentado chamado Walter Grimshaw. Ele era um velho peculiar, sempre com uma piada pronta. Por que o espantalho se tornou um neurocirurgião de sucesso? Porque ele era excelente no campo, dizia ele, rindo de si mesmo. Sua risada era contagiante, e ele se tornou meu único amigo verdadeiro naquele canto isolado do mundo. Era início de maio, e o parque começava a ver o primeiro fluxo de visitantes. Eu estava em minhas rondas, verificando as trilhas para árvores caídas e certificando-me de que os acampamentos estavam limpos. Era tarde e o sol se punha, lançando longas sombras através das árvores. Foi quando vi o primeiro sinal de que algo estava errado. Um acampamento que parecia ter sido atingido por um tornado. As tendas estavam destruídas e havia equipamento espalhado por todos os lados, mas nenhum sinal dos campistas. Falei pelo rádio com meu chefe, Earl, que resmungou sobre as crianças não respeitarem a natureza e me mandou limpar a bagunça. Eu limpei, mas o tempo todo não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado. Meus nervos estavam à flor da pele, e o silêncio assustador da floresta ao anoitecer só piorava a sensação. Alguns dias depois, outro grupo desapareceu. Desta vez, era uma família: mãe, pai e 2 filhos. O acampamento estava intocado, como se tivessem simplesmente desaparecido no ar rarefeito. Earl começava a ficar preocupado, mas não havia sinal de queda. Ele me disse para ficar de olho e relatar qualquer coisa incomum. Então, uma noite, enquanto eu estava sentado na minha varanda tomando uma cerveja e aproveitando a brisa fresca, Walter veio me visitar. Estávamos trocando histórias sobre nossas juventudes selvagens. Já te contei sobre a vez em que peguei carona pelo país, ou nada além de uma gaita e um par de chinelos? Começou ele, sorrindo de orelha a orelha. De repente, ouvimos um uivo. Não era um coiote, nem um lobo. Era algo diferente, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. O sorriso de Walter desapareceu e ele se virou para o som, com os olhos estreitados. Isso não é normal, disse ele baixinho. Pegamos nossas lanternas e meu rifle e seguimos em direção ao som. Não demorou muito para encontrarmos a fonte. A alguns metros da minha cabana encontramos outro acampamento, mas este era diferente. A tenda havia sido rasgada e havia sangue. Muito sangue. Havia rastros, grandes como os de um lobo, mas maiores e mais profundos. Seguimos os rastros, rastreando-os cada vez mais fundo na floresta. Walter estava estranhamente silencioso, com o rosto sombrio. Depois de cerca de 1 hora de caminhada, chegamos a uma clareira. No centro, havia uma figura enorme curvada sobre algo. Ela olhou para cima quando nos aproximamos, e foi quando meu sangue gelou. Era como nada que eu já havia visto. Uma criatura humanoide, com traços de lobo, que nos olhava com olhos amarelos e brilhantes, manchada de sangue.
Walter não hesitou. Levantou seu rifle e atirou, acertando a criatura no peito. Ela soltou um grito de gelar os ossos e avançou contra nós. Eu atirei também, mas a criatura mal diminuiu a velocidade. Corremos de volta para a cabana, batendo a porta no momento exato em que a criatura colidiu com ela. Barricamo-nos lá dentro, mas a criatura não foi embora. Ela circulou a cabana, rosnando e arranhando as paredes. Revezamo-nos observando pelas janelas, com os rifles prontos. Horas se passaram e assim que o amanhecer começou a raiar, a criatura finalmente foi embora. Estávamos vivos, mas mal. Earl, claro, não acreditou em nós. Disse que provavelmente tínhamos visto um urso e que eu entrei em pânico. Mas eu sabia o que tinha visto. Sabia que era real, e não era o único. Nas semanas seguintes, mais pessoas desapareceram. O parque foi fechado, e uma investigação foi iniciada. Mas nada foi encontrado. Walter e eu mantivemos nossa experiência em segredo. O que mais poderíamos fazer? Éramos apenas 2 homens que tinham visto algo inacreditável. Eventualmente, o parque foi reaberto, e a vida seguiu. Mas eu nunca me senti seguro lá novamente. Pouco tempo depois, deixei Wyoming e voltei para o leste para ficar mais perto da minha família. Walter continuou teimoso como sempre. Mantivemos contato, com ele me enviando cartões postais com piadas e atualizações sobre o parque. Encontrei uma nova trilha hoje. Nenhum sinal do nosso amigo peludo. Espero que você esteja bem, dizia uma das mensagens. Mas eu sabia que a criatura ainda estava lá fora, esperando. E de vez em quando o vento uivava, eu podia ouvir aquele grito arrepiante ecoando em minhas memórias. Uma noite recebi uma ligação de Walter. Sua voz estava trêmula, nada parecida com ele. Está de volta, disse ele. Pegou Earl. Encontraram o corpo dele perto da Old Logging Road. Você precisa voltar. Precisamos acabar com isso. Não hesitei. Fiz as malas e dirigi direto para Wyoming, viajando a noite toda. Quando cheguei, a cidade estava em pânico. As pessoas sussurravam sobre a fera na floresta. Walter me esperava, seu rosto marcado pela preocupação. Precisamos acabar com essa criatura de uma vez por todas, disse ele. Reunimos suprimentos, rifles, munição e algumas armadilhas que Walter havia preparado. Fomos para a floresta, seguindo o caminho familiar até a clareira, onde encontramos a criatura pela primeira vez. O ar estava carregado de tensão. Cada estalo de um galho nos fazia saltar. Quando nos aproximamos, vimos a criatura curvada sobre algo. Desta vez, estávamos prontos. Montamos as armadilhas e tomamos nossas posições. Walter sinalizou e atiramos ao mesmo tempo. A criatura rugiu e avançou contra nós, mas, desta vez, foi pega nas armadilhas. Ela se debatia e uivava, mas não conseguia se libertar. Aproximamo-nos com os rifles apontados para ela. Seus olhos estavam cheios de raiva e dor, mas havia algo mais, algo quase humano. Eu hesitei, mas Walter disparou um último tiro e a criatura ficou imóvel. Ficamos ali, ofegantes, tentando processar o que tínhamos acabado de fazer. Com a criatura morta, enterramos o corpo na clareira, marcando o túmulo de forma simples. Walter e eu nunca mais falamos sobre aquilo. O parque estava seguro, mas eu não me sentia bem. A floresta estava mais silenciosa e vazia. Fiquei em Wyoming por mais algum tempo, ajudando a garantir que o parque fosse seguro para os visitantes. Walter e eu sentávamos juntos à noite, em silêncio, com o peso do que fizemos pairando entre nós. Eventualmente, parti novamente, desta vez para uma pequena cidade no Maine, longe da floresta e das memórias. Ainda mantenho contato com Walter, embora nossas conversas sejam mais curtas agora. De vez em quando penso naquela criatura, no que ela era e de onde veio. Me pergunto se há mais por aí, espreitando nas sombras do mundo. Mas tento não me deter nesse pensamento. A vida continua, e há coisas mais importantes com as quais devo me preocupar. Ainda assim, às vezes, quando o vento uiva no momento certo, posso ouvir aquele grito ecoando nos meus ouvidos. Um lembrete da escuridão que espreita além da luz. E assim, chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sômbrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.